Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos dando início a mais um encontro com a Palavra e é sempre uma alegria poder recebê-los aqui nesse espaço reservado no nosso canal para o aprendizado da Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o tema central, princípios da reforma. E hoje nós iremos encerrar este tema. A nossa aula hoje irá falar a respeito da vida cristã reformada, como a reforma ela trouxe de volta princípios esquecidos para a vida do cristão. Por isso, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo suas Bíblias lá em Colossenses, no capítulo de número 3, do versículo de número 12, Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 3. Nós iremos ler o versículo de número 12 até o versículo de número 17. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Então, a reforma protestante, ela trouxe de volta princípios na vida de cada cristão. Nós estudamos nas aulas anteriores a respeito de como a reforma resgatou a importância da palavra de Deus no meio da igreja, no meio da vida de cada crente em Jesus. Vimos também que ao resgatar, ao trazer de volta a palavra de Deus à vida das pessoas, foi-se necessário também trazer um esclarecimento, fazer também uma reforma das doutrinas da igreja, porque a palavra de Deus ela nos dá conhecimento, e quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós temos entendimento daquilo que o Senhor espera de nós como seus filhos, e como suas filhas. Pudemos ver também na aula anterior a respeito do culto, as práticas do culto, como Deus espera que nós, como cristãos, cultuemos a Ele. Olhamos os princípios de Isaías, no capítulo de número 6, que não é uma base, assim dizendo, que seja fixa a respeito de como nós devemos cultuar ao Senhor, mas Isaías capítulo 6 nos direciona de como apresentarmos a Deus um culto agradável, um culto em que Ele receba de nós o nosso melhor. E agora aqui em Colossenses nós vemos a respeito da vida cristã, a partir do momento em que o homem e a mulher
ele aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem o seu coração regenerado pelo Senhor, então ele passa, a ter todos os aspectos que envolvem a sua vida, de uma forma geral, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Antes da reforma, o período em que a igreja estava vivendo, costumava-se somente servir ao Senhor nos dias em que se ia aos cultos. Então havia uma separação, havia uma religiosidade, havia uma separação entre a vida cristã e a vida social. Então, no momento do culto, no momento onde era prestado o culto, a pessoa, como, por exemplo, se vestia de uma roupa de santidade, assim dizendo, naquele período. Acabou-se o culto, ela já tirava a sua roupa de santidade, assim dizendo, e colocava uma roupa mundana, vivia segundo os conselhos dos homens, vivia conforme os seus desejos e as suas vontades. Então, a igreja, de certo modo, e até mesmo os cristãos daquela época estavam corrompidos por essa religiosidade. Não havia uma prática cotidiana, não havia uma maneira de viver cristã que testemunhasse Cristo através de suas vidas. E aqui o apóstolo Paulo diz para a igreja de Colossos, no versículo 12, que como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Então, o apóstolo Paulo começa a ensinar os cristãos da igreja de Colossos a se revestir de uma maneira digna do Evangelho, a viver o caráter de Cristo em suas vidas. Então a reforma ela resgatou de volta este princípio que havia se perdido durante os anos na vida de todo cristão, a maneira simples, pura de viver o Evangelho, testemunhando a Cristo, testemunhando o seu caráter, vivendo conforme a graça, conforme a misericórdia que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo aqui fala a respeito da humildade, da bondade, da mansidão, de suportar uns aos outros, de dar apoio uns aos outros e perdoar mutuamente, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados. Então esta é a maneira que todo cristão deve viver. Ele deve testemunhar, através de suas ações e de suas palavras, o amor de Cristo que um dia alcançou o seu coração. Então hoje, para aqueles que julgam ser cristãos, para aqueles que querem viver uma vida em Cristo, ele não pode somente privar-se de estar em comunhão com Deus somente na igreja, mas em todo o tempo. O cristianismo ele consegue envolver todas as áreas na vida da pessoa, todas as áreas de sua vida são afetadas, não há como separar isso. O cristianismo ele consegue envolver todas essas áreas. Então, aonde ele estiver, ele é uma testemunha de Cristo, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, seja no lazer, aonde ele estiver, ele é uma testemunha de Cristo. E por que não dizer nas redes sociais? É comum hoje nós encontrarmos pessoas, líderes religiosos, membros de igrejas, com discursos que contradizem a fé cristã, sendo publicado em redes sociais. Então nós precisamos entender que aonde nós estivermos, nós levamos conosco o nome de Cristo e temos que testemunhar, viver de acordo com a sua vontade, com o seu caráter. E o apóstolo Paulo fala aqui a respeito
de que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nossas vidas. Então, notem que é uma cadeia de sequências, né? O resgate da palavra de Deus, a reforma resgatando o valor da palavra de Deus e esta palavra produzindo na vida do cristão frutos, né, do caráter de Cristo. Então, a importância da palavra de Deus, né? Quando nós menosprezamos a palavra de Deus, quando nós menosprezamos a comunhão, né, com Deus através da sua palavra, nós estamos menosprezando o próprio Deus. Então é preciso que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração, ou seja, que ela seja fluente em nossas vidas, né? Que possamos desejar ter um contato com a palavra de Deus, não somente aos domingos, quando nós estamos na igreja cultuando ao Senhor, mas diariamente, em todo o tempo, estudando, crescendo na palavra de Deus, conhecendo, né, os caminhos do Senhor, né? Porque através do conhecimento da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós somos capacitados a instruir e a aconselhar mutuamente com toda a sabedoria. Então nós podemos direcionar pessoas que muitas vezes nos procuram precisando de alguma palavra, de alguma direção para as suas vidas, e se nós não estivermos totalmente sintonizados na palavra de Deus, podemos dar um conselho que não levará aquela pessoa a Cristo, não levará aquela pessoa à solução para a sua vida. Pelo contrário, podemos instruir pessoas a caminhos que a palavra de Deus não aconselharia ela a seguir. Por isso é importante estarmos alinhados com a palavra de Deus, né? E sempre em nossas vidas louvando, cantando hinos, né? Com gratidão no coração, como o apóstolo Paulo diz aqui, e tendo na consciência que tudo o que nós fizermos, seja em palavras, seja em ações, que façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa é a maneira a qual o Senhor quer que vivamos as nossas vidas. Notem que primeiro, aqui o apóstolo Paulo diz que primeiro nós somos eleitos de Deus, santos e amados. O cristianismo ele tem esta diferença das outras religiões, né? As outras religiões, primeiro você tem que fazer alguma coisa para você receber algo. E no cristianismo não, nós já recebemos, nós somos amados, nós somos eleitos. Por isso, essa tem que ser a nossa maneira de viver. Então, o cristianismo, ele primeiro dá a nós, né? Ele primeiro dá ao homem, dá à mulher, dá ao ser humano a graça, o amor, o perdão de Deus, para que ele viva uma vida, né, debaixo da submissão de Cristo. Então não é uma meritocracia, né? Nós não fazemos isso porque somos bons, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Então a nossa vida tem que ser uma vida transformada pela palavra de Deus, pelo seu Espírito Santo agindo em nosso coração. E os reformadores, eles tinham um lema, né? Igreja reformada sempre se reformando. Nós precisamos também adotar, né, este lema para as nossas vidas, né? Um cristão reformado sempre se reformando. Que possamos ter consciência de que nós estamos num processo de construção. Nós ainda não somos perfeitos, nós temos nossos defeitos e as nossas falhas, e precisamos a cada dia nos entregar a Cristo cada vez mais, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos pecados que cometemos contra Deus, contra o próximo, reconhecendo as nossas falhas, para que a cada dia o nosso caráter vai sendo construído conforme o querer, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que um dia nós possamos ser a sua imagem e semelhança. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos sempre ter a alegria, de viver o cristianismo, que sempre possamos confiar em Deus, que Ele está trabalhando
para o melhor em nossas vidas. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão em um só corpo. Mensagem que Cristo nos falou. Acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor. Em tudo quanto se for falar, se lembrar que é de Cristo todo poder, a Ele sim vamos louvar. Com salmos e canções, Espírito, com salmos e canções, Espírito, com salmos e canções, espirituais. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão em um só corpo. Corações, mensagem que Cristo nos falou. Acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor. Em tudo quanto se for falar ou fazer, se lembrar que é de Cristo todo poder, a Ele sim vamos louvar. Com salmos e canções, Espírito, salmos e canções.